muito grande de imigrantes. Então, o Brasil é um país novo. Então, havia aquele otimismo do crescimento. E em 1930, a Revolução foi fundamental para o Brasil. Por isso que as eleições são em outubro, por causa da Revolução de 30, que começou dia 3 de outubro. Aquilo foi fundamental, porque criou o Brasil moderno. O Brasil não tinha Ministério da Educação, você imagina? O que foram as Revoluções de 30, cara? A Revolução de 30, por isso que agora as eleições são em outubro, só que tiraram no primeiro domingo e o segundo turno no último domingo, né? Resolveram dessa forma. Mas é homenagem à Revolução de 30. A Revolução de 30 teve a crise de 29, foi a crise mais violenta do capitalismo, em outubro de 29, nos Estados Unidos, uma quebradeira na Bolsa de Valores, e aquilo se espalhou. Na época, nós não tínhamos Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional, ONU, não tínhamos nada, nem no campo político, nem no campo econômico, para segurar uma crise dessas proporções. E aquilo acabou atingindo o Brasil. O Brasil dependia de um produto, o café. Né? O café representava a maior parte da quase todas as exportações brasileiras. E houve um excesso de plantio nos anos 20. Né? E esse excesso de plantio, chegou um momento em 29, o Brasil acho que produziu 28 milhões de sacos, exportou metade, 14 ficou com 14 de estoque. E o café, vocês sabem que demora para produzir 4 a 5 anos. É diferente de outros cultivos, que você pode até cultivar 2 vezes no ano, não é o caso do café. Então, começou a vir aquele monte de café aqui. E aí calhou com a crise de 29 e houve uma contração nos importadores, especialmente nos Estados Unidos. O mercado externo fechou. E aí, então, nós tivemos essa crise econômica, que juntou uma crise política na sucessão do Washington Luiz, que era o presidente da República, que foi governador de São Paulo, foi prefeito da capital, mas não era paulista, porque São Paulo sempre foi um estado global antes da globalização, e brasileiro antes de... Aqui sempre teve tudo aqui. São Paulo foi um estado que, na República Velha, teve governadores não paulistas. Teve um alagoano e teve um fluminense, porque o Washington Luiz nasceu em Macaé e tal. Já no Rio Grande do Sul não podia ser, porque a Constituição Gaúcha de 1891 tinha de ser gaúcho para ser governador, tal. Aqui não. Então, o Washington Luiz fez toda a política aqui e aí queria colocar o Júlio Prestes como sucessor. E houve um racha, porque a Minas Gerais considerava que era a sua vez de indicar o presidente da República, do café com leite, naquela alternância, exato. Aí rompe e se alia ao Rio Grande do Sul, que lançou o Getúlio Vargas, que era um jovem político à época, governador do Rio Grande do Sul, e aí é uma composição, o vice vem da Paraíba, que é o João Pessoa. Aí aparece a aliança chamada-se Aliança Liberal contra a chapa oficial. O voto na Primeira República era descoberto, você votava na frente, tal. Era bem democrático, na frente da pessoa você votava, tal, super democrático. As mulheres não votavam, e não votavam os analfabetos, etc. Claro que o governo ganhou todas as eleições disparado, tal. E o que acontece? O Júlio Prestes ganha. O Getúlio Vargas acusa de fraude, mas no Rio Grande do Sul também teve fraude, onde ele dominava também, quando você olha os resultados. A verdade é que os oponentes deles fizeram uma fraude mais bem feita. Porque dominava mais estados. Então, aí houve aquela confusão, em março, abril, maio, junho de 30, e a crise econômica chegou aqui, crise política. Aí, muitas vezes você acha que está tudo tranquilo, é aí que muda a história. A história, por isso que eu até brinco, tem uma expressão que vem lá de um clássico da música brasileira chamado Eu e a Brisa, do Johnny Alf, que tem um momento que ele diz assim, o inesperado faça uma surpresa, né? Na história é assim também. Ninguém espera, tem certas coisas, na Revolução Francesa, ninguém imaginaria que começaria com a tomada da Bastilha, né? Então, imaginava que era uma simples revolta, foi uma revolução, que é outra coisa. Aqui conosco, deu a impressão que a partir de julho, agosto, estava tudo resolvido. Vamos aceitar a derrota, segue a vida, porque já tinha ocorrido dissidências em outras eleições na Primeira República, né? Mas não, aí tem muito a ver com Oswaldo Aranha, tem a ver com a crise econômica que foi dura, que bateu duro, e com os movimentos de jovens militares chamados tenentistas, né, que tem o lado civil também dos tenentistas, e que estavam em insurreições quase que permanentes. Em 1922, a revolta do Forte Copacabana contra o Estado. Eram rebelião em 24, inclusive na cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo foi tomada... O que motivava essas rebeliões? Eles queriam a verdade do voto, o voto secreto, defendia o combate à corrupção. Então eles lutavam meio que pelas coisas certas? Eram jovens oficiais, geralmente de frações das classes médias mais baixas, que iam procurar um ensino militar que era gratuito, porque poucos tinham dificuldades de pagar a escola e tal, e havia aquele desejo que vinha desde a proclamação da República dos militares se julgarem superiores aos casacas. Casacas era sinônimo de civis. Entendi. Né? Então, isso se mantém até hoje. Né? Ficou, e hoje isso está muito marcado, é verdade. Então, esse movimento teve a rebelião dos 8 do Forte lá no Rio de Janeiro, Copacabana,
Copacabana, né, que sobreviveram 2. Pode crer, o Siqueira Campos. Esse forte então, aí. Eu foi vi ali. uma foto dos 8. A foto, então, aquela foto é famosa, só sobreviveram 2, o Eduardo Gomes e o Siqueira Campos, que era aqui de São Paulo. Estão vivos até hoje, não? Não. O Siqueira Campos, depois em 30, morre num acidente aéreo no Rio da Prata, e o Eduardo Gomes depois foi 2 vezes candidato, foi a presidente da República, e derrotado. Campos que batiza uma rua lá em Copacabana. Então, isso. Quando a gente começa a ver os nomes de rua, isso é uma coisa legal, você começa a ver quem são os personagens. E aí veio a rebelião militar, uma rebelião, participação. O líder é civil, Getúlio Vargas, e aí cai o Washington Luiz é preso, levado para o forte, até depois vai para o exílio, fica 15 anos exilado. E o Getúlio assume como chefe do governo provisório. Não tão provisório, porque ficou 4 anos até ser eleito pelo Congresso, indiretamente, que a Constituição permitia a primeira eleição, presidente em 34, né? Mas 30 funda o Brasil moderno. Cria-se o Ministério da Educação, nós não tínhamos. Ministério do Trabalho, nós